Olá pessoal, vamos continuar a construção da nossa aplicação que implementa um CRUD no mercadinho. A gente na aula passada preparou o banco de dados e fizemos as quatro principais operações do CRUD. Inserimos uma linha na tabela, atualizamos, listamos e apagamos. Agora a gente vai usar o NetBeans para criar uma aplicação Java Swing que faz a conexão com o banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto Java Swing. Então, a gente vai criar um novo projeto Java, aplicação Java normal. Quando clicar em próximo, a gente vai atribuir um nome para ela. Pode ser Mercadinho, Mercadinho do seu Walter. Pode chamar como você quiser. E vai clicar em finalizar. E nós vamos em seguida adicionar o conector do JDBC, do MySQL, que vai permitir fazer a conexão com o banco. Então, quando a gente criar o projeto, a gente vai clicar ali com o botão direito em bibliotecas, vai adicionar o já e a gente seleciona esse conector e pronto, já vai estar no projeto. Essa parte aqui, ó, de aplicação MVC é uma aula que eu ministrei na disciplina de padrões e estilos arquiteturais. Ela fala sobre MVC, o padrão MVC e o repository. Se você estiver querendo saber um pouco mais sobre como funciona o MVC, eu indico essa aula aqui, que eu estou explicando com mais detalhes como é feita essa separação em camadas, a questão da dependência que existe entre a camada de apresentação e a camada de domínio. Mas o que a gente vai fazer não é exatamente o MVC aqui, mas eu vou fazer uma separação em camadas, onde eu vou criar o pacote modelo. Essa separação em camadas a gente faz por meio de pacotes. Então eu vou criar o pacote modelo, onde eu boto as classes Java que estão responsáveis pelo modelo de negócio. Aqui, como é uma aplicação pequenininha, a gente está usando só uma classe, produto. Mas numa aplicação de negócios maior, a gente vai ter muitas outras classes. A classe usuário, a classe do carrinho de compras. Aqui a gente está usando só uma, então o pacote do modelo, a camada modelo vai ficar somente com a classe produto, que é o que a gente chama de classe bin, né? Porque só vai ter nela métodos gets e sets para acessar as variáveis de instância. Em seguida eu vou criar outra camada, que é o pacote persistência, onde eu vou estar colocando duas classes aí dentro, a classe conexão, para fazer conexão com o banco de dados. É importante eu ter isso separado, porque quando eu quero mudar meu banco de dados, eu só vou nessa classe conexão e altero o formato da conexão aí. Não precisa colocar em outras camadas essa mudança. E vou colocar também a classe JDBC produto, onde vão estar os meus métodos para fazer a persistência com o banco de dados. Tanto a persistência quanto a recuperação, né? É onde eu estou fazendo uma camada intermediária. Se você continuou vendo a aula que eu indiquei aí, dos padrões e estilos arquiteturais, o repositório faz algo do tipo, que é fazer essa separação por meio de uma chamada, né? A diferença é que no repositório ele coloca a figura de uma classe de critérios, onde eu digo os critérios de busca e passo como argumento. A gente só não está fazendo isso, mas a gente está botando uma classe para intermediar esse acesso ao banco. E aí na próxima aula a gente começa a fazer o frame, o JFrame, para utilizar esses métodos que a gente vai implementar na aula de hoje para mostrar na aplicação gráfica. Então, a classe produto vai ter somente ID, nome, valor e quantidade. A gente já implementou ela no banco de dados, vamos fazer agora na aplicação Java. Eu vou botar depois a foto dela implementada, que eu ainda vou implementar. E em seguida eu vou criar o pacote persistência com duas classes, classe conexão, classe JDBC produto. Nessa aula eu vou começar fazendo só inserção, listagem e apagar tudo. Não sei se... Eu não vou prometer fazer as outras duas operações que seriam atualizar e apagar produto a partir de um ID ou de um nome, porque talvez demande mais tempo. Mas a gente já vai conseguir fazer uma coisa bem legal com esses três métodos. Então aqui vai estar a classe conexão, quando eu implementar, que eu vou dar um print.
a classe JDBC produto. Aqui eu separei para colocar o método construtor, o método inserir, o método listar e o método apagar. Então vamos embora implementar. Então a gente abre o NetBeans aqui, eu vou criar um novo projeto que eu vou chamar não, né? Primeiro eu vou escolher o projeto Java, aplicação Java, clique em próximo. Eu vou chamar de Mercadinho do Seu Walter. Não vou criar minha classe principal, desmarca essa opção, porque vai ser o meu JFrame que vai criar. Clique em finalizar. Ele vai criar o teu projeto, Mercadinho do Seu Walter. Eu estava treinando aqui nesse mercadinho. O Mercadinho do Seu Walter, a gente vai fazer o quê? Criar mais 2 pacotes. O primeiro pacote é o pacote modelo. O nome de pacote vai com letra minúscula, viu, pessoal? E clicando aqui com o botão direito no projeto, indo de novo e escolhendo a opção pacote, a gente vai colocar persistência. Muito bem. No modelo, eu vou criar uma nova classe Java. Lembra do nome? Muito bem, produto. E clica em finalizar. Já já eu volto para ela, tá? Vou criar todas as classes. E aqui no pacote persistência, a gente vai criar 2 classes. A classe conexão. Pode botar acento, nessas versões mais novas do Java, ele não dá bronca. E a classe Java JDBC produto, que é onde eu vou estar inserindo os meus métodos, que vão utilizar um objeto da classe conexão para fazer as operações com o banco de dados. Muito bem, a gente vai finalizar essa aula de hoje com a implementação dessas 3 coisas aqui. Então a gente chegou... Que foi? Então dentro da classe produto, a gente vai fazer private int_d. Vamos ter 4 variáveis de instância, né? Private string nome, private int valor do meu produto, private int quantidade. E aí o Eclipse tem um atalho que se chama Alt Insert. Se tu pressionar Alt Insert, ele mostra uma listinha aqui de coisas que a gente quer construir no automático. Eu quero construir getter e setter para essas 4 variáveis aí. Marco tudo. Quando eu clico em gerar, ele vai gerar meus getters e sets. Lembrando que no Eclipse é o atalho Alt Shift S R. No NetBeans, a gente seleciona Alt Insert e ele vai dar as opções de código que ele vai inserir no automático. Show! Muito bem. Agora a gente vai para a classe conexão. Na classe conexão, a gente vai fazer abrir conexão e fechar conexão com o banco de dados. Então, para a gente começar, eu vou precisar de um objeto de instância, uma variável de instância aqui, ó. Na verdade, é um objeto, né? Do tipo connection. Eu vou chamar ele de conexão. Quando a gente pressiona o Alt e Enter dele, a gente vai importar esse daqui, ó, Java SQL Connection. E o que a gente vai fazer agora é criar um método para abrir e um método para fechar a conexão. Eu vou criar primeiro de fechar a conexão, que é bem rápido. É o método public void, né, que eu vou chamar de fechar conexão. E ele tem somente um conexão.close, ó. Esse conexão é um objeto do tipo connection. Então eu boto ele aqui, ó, conexão.close. Ele reclama porque ele diz que isso daí tem que estar envolto com um try catch. Eu vou escolher essa opção aqui, ó, circundar a instrução com try catch. E ele já vai fazer toda essa preparação para lançar a exceção caso apareça algum erro, né? Se a gente implementa no Eclipse, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. E o segundo método é o de abrir conexão. Só que abrir conexão, eu tenho que receber, né? Aliás, eu tenho que enviar de volta para quem chamar abrir conexão
o meu objeto connection, que ele vai estar aberto, né? Abrir conexão. Sim, né, professor? Mas não é ponto e vírgula ali no final, não é chaves. E ele vai retornar conexão. Certo, mas aqui eu não fiz nada, né? Eu tenho que agora entrar em contato com o meu banco de dados. E para entrar em contato com o banco, a gente vai precisar de da string de conexão, né? Que são 3 elementos. Eu vou precisar de uma string URL, uma string usuário, que eu vou chamar de user, e um string password, que vai ser a senha de conexão. O meu usuário para conectar com o MySQL é o root, e a senha é sem senha, né? Alguns são usuário root e senha root, mas no caso do MySQL com phpMyAdmin, ele não tem senha, então a gente só abre aspas e fecha aspas. O que a gente tem que prestar atenção vai ser nessa URL aqui. A URL, eu tenho que passar alguns valores, e dependendo do banco de dados, é exatamente essa única linha que a gente vai alterar na hora de construir a conexão. Então, para conectar no MySQL com JDBC, a gente coloca JDBC, /MySQL, localhost, 2.3306. Lembrando que esse é o número que está sendo mostrado no meu champ, viu? Quando eu abro o champ aqui, ó, ele está 3306. E o champ tem que estar ligado na hora que a gente está rodando a aplicação. O nome do meu banco de dados é Mercadinho. E para não dar um problema, a gente vai ter que passar 2 argumentos aqui, ó. Use time zone igual a true e server time zone igual a UTC. Pronto. Aí isso aqui vai ser o que vai ser utilizado na hora da conexão e vai dar certo. Tem alguns tutoriais que eles só vão na tua string de conexão até aqui. Aí a gente dá sempre um erro porque tu não adicionou esses 2 argumentos aqui para vincular com a hora do servidor. Faz isso que vai dar certo. Aí agora a gente tem que fazer a preparação do meu objeto de instância aqui, ó, a conexão, meu objeto da variável de instância, né? Corrige esse password aí, professor, pelo amor de Deus, corrigir. Então vamos agora, ó. Conexão vai ser igual ao quê? Conexão, aliás, né, aspas não. Conexão vai receber um driver manager.get com. Se tu escrevesse certo, manager, ele te dava a opção get connection, e ele já pega as minhas os 3 argumentos que eu criei: o usuário, a URL, o usuário e a senha. Então ele usa tudo isso daqui numa única linha. Você poderia ter criado aqui, ó, driver manager.getConnection e passar como argumento isso tudo juntinho numa coisa só. Só que em termos de manutenção é interessante deixar separado, porque quando a gente altera o usuário ou a senha, a gente só vem nesses campos aqui, sem precisar alterar as outras coisas. Professor, mas tá vermelho aqui. Tá vermelho porque isso pode dar uma exceção. Então quando a gente aperta Alt e Enter, então a gente pode escolher a opção, ó, circundar a instrução com try catch, porque ele vai tentar alcançar. Caso ele não alcance, ele vai dar um erro. Entenderam? E nossa conexão está pronta, só que tem um detalhe, viu? Eu preciso adicionar no meu projeto a biblioteca do MySQL. Vamos fazer isso agora, ó. Em bibliotecas, a gente vai na opção adicionar jar ou pasta. Na nossa disciplina de programação orientada a objetos, eu ensinei vocês na aula de JDBC como baixar o conector do MySQL. É só ir no site da Oracle, fazer login e você vai localizar esse cara aqui. É possível também utilizar um projeto
Maven. Eu só estava lembrando do POM, que é o arquivo que ele cria. O projeto Maven, ele vai criar na raiz do teu projeto um POM, pom.xml, que ele faz o download dessas dependências externas. Só que no meu NetBeans 8, como já está na versão 11, ele começou a dar um probleminha. E como a gente vai fazer isso no laboratório da faculdade, talvez a gente tenha problema para usar o POM com o NetBeans 8, que é o que está lá. Então vamos adicionar essa biblioteca externa e está tudo certo. Então a gente vai ver que ele adiciona aqui, ó, o MySQL já. Não esquece dessa etapa, senão não vai funcionar, viu? Vai dar um erro que tu vai ficar meio perdido sem saber onde está o erro. E agora a gente vai para a JDBC Produto. A classe JDBC Produto, a gente vai implementar 3 métodos. Mas primeiro, a gente vai precisar criar uma variável de instância, que é um objeto, né? Do tipo connection, chamado conexão também. Porque quando a gente chamar os métodos aqui, nós vamos precisar utilizar o abrir conexão para fazer a execução desses caras aqui mais na frente na aplicação. Vocês vão ver já já como é. A gente também vai criar um método construtor de conexão. Então ele já vai criar aqui, ó, public JDBC produto de conexão. Para que isso? Para quando eu criar um novo objeto da classe JDBC lá na tela da aplicação, na visão, eu vou criar passando um objeto da classe conexão para poder fazer essas operações. Aí ele já vai instanciar aqui esses valores. Vamos agora criar 3 métodos. O primeiro método vai ser public void inserir produto. E o inserir produto ele vai receber como argumento um objeto da classe produto, chama produto P. Ele reclama porque a gente precisa importar, porque a gente está agora em pacotes diferentes. Mas se tu dá Alt e Enter, a primeira opção é o produto. A gente também vai criar daqui a pouco o método public. Não é mais void, né? Porque a gente vai listar, vai ser uma array list de produto. Uma array list de produto. Ele vai retornar isso daqui, que se chama listar produtos. E tem que ter um return aqui, né? Senão ele vai ficar... Vou botar um return 0 só por enquanto, para ele parar de reclamar. E o array list precisa importar a biblioteca, java.array. Tá return null, né? Pronto, ele aceita. E o último método que a gente vai implementar na aula de hoje é o... Ele é void, né? Vai ser apagar tudo. Pronto, na aula de hoje vamos implementar esses 3 métodos, que eu acho que já vai ser suficiente para a gente fazer essa brincadeira aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar para inserir produto é a string SQL. Ou seja, o comando SQL que a gente utiliza para inserir elementos no SQL, que é insert into produto. Eu vou inserir o que? Nome, valor, quantidade. E os values. Agora os values tem um detalhe. Como a gente vai usar JDBC, a gente coloca eles separados por ponto e vírgula, por exclamação, por interrogação, quase que não sai. E aí a gente vai fazer uma preparação utilizando a classe prepared statement. Ele está reclamando porque precisa importar. Mas por que, professor? Por que a gente não bota direto? Porque a gente pode ter um problema de SQL injection. Não é interessante a gente pegar valores, qualquer valor que o usuário utiliza lá na tua aplicação e jogar dentro de uma operação do banco de dados.
O prepared statement vai fazer uma preparação nessa string para que o usuário não consiga delimitar, por exemplo. Se a gente pega um campo de texto qualquer e cola direto tal e qual recebeu do usuário para executar no banco, o teu usuário pode fazer assim, ó, epa, eu vou finalizar essa consulta aqui, vou botar um comando de finalização, botar uma consulta nova, que pode criar um novo superusuário, por exemplo, e fechar ela. Então ele mataria essa tua consulta inicial e executaria essa que ele está colocando ali no meio. E você usar o prepared statement vai fazer uma proteção com relação ao erro que a gente chama de SQL injection, ou injeção SQL. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou já envolver com try catch, certo? Try catch vai ser um SQL exception. Ponto print stack trace 3 novamente. Pronto. Ele tá vermelhinho porque a gente ainda não fez nada, né? Ele tá dizendo, ó, tu tá envolvendo um bloco vazio e não tá fazendo nada. Então vamos lá, certo? A gente vai pegar o prepared statement e vai fazer assim, ó. Ele vai receber this.conexão ponto, e aí vai botar que eu prepare statement do SQL. Aí a gente vai começar agora a preparação para modificar essas interrogações aqui por código, pelos argumentos SQL que estão vindo dentro desse produto P aqui, que a gente vai preparar ele lá na aplicação. Ele já está entendendo que tem um produto aqui com valores para nome, quantidade e valor, são as variáveis de chance dele, que a gente vai armazenar no banco. Então a gente vai fazer, ó, ps.setString, setString, passando in, que é o primeiro argumento, e a gente vai colocar o p de produto ali, ó, p.getNome, que é o primeiro argumento. Acho que ele está reclamando porque eu importei produto, faltava faltava salvar. Não esquece de salvar, viu? Porque se você não salvar, não esquece de salvar, porque senão eu fiquei aqui rodando 2 minutos, porque ele disse que o método não existia, porque eu criei a classe e não salvei. Vamos lá de novo, ps agora ponto setInt, porque o valor que a gente vai colocar agora é um inteiro, mas a gente quer que ele pegue do 2 ali, então vou botar ponto p2.get valor, o segundo é valor, isso mesmo. E de novo a gente vai fazer o ps.setInt, passando 3, p.get quantidade. Pronto. Pronto não, falta o ponto e vírgula. E por fim a gente bota um ps.execute, que é para ele executar e fazer essa conversão. Tudo certo, pessoal? Então, ó, método inserir todo implementado. Vamos agora para o nosso método de listar os produtos, que é um pouquinho diferente. O que a gente vai precisar primeiro é de um array list de produto. Eu vou chamar ele de produtos, igual a new array list de produto, da classe produto. Feito isso, a gente vai criar nossa SQL, né? String SQL. Como é que é o comando SQL para listar todos os produtos? Select asterisco from produto. E a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente do que setar esses valores, ó, 1, 2 e 3, porque a gente está somente listando. E o retorno aqui vai ser de produtos, viu? Produtos. Só que a gente ainda vai preparar isso. Então vamos lá. Vamos criar um try catch, um bloco try catch. Catch
SQL exception. Exception eu vou fazer um print stack trace. Pronto. Ele reclama porque a gente ainda não fez nada errado, né? Mas vamos brincar aqui, ó. A gente vai fazer um statement, declaração, vai ser igual a conexão ponto create statement. Bota no Alt Enter para importar o statement. E em seguida a gente vai precisar da classe resultSet, que é ela que vai receber a resposta do banco de dados. Só que ela usa o objeto declaração aí em cima para executar a consulta SQL. E importa também o teu resultSet. Show, pessoal! Acho que agora a gente só falta fazer uma coisa. Exibir no console. Ele já está... O objeto resposta aqui do tipo resultSet, ele já contém o valor da consulta com o banco de dados. O que a gente vai fazer agora é uma exibição desses valores no console ou uma preparação desse ArrayList produto aqui, ó. Eu vou começar a inserir no meu ArrayList todos os produtos que ele conseguiu encontrar dentro dessa resposta. Para fazer isso, a gente utiliza a estrutura de repetição while. E aí a gente usa resposta.next. Resposta.next vai fazer uma iteração enquanto ele não encontrar o final de todos os elementos que ele trouxe do banco de dados. Então, para isso, a gente vai ter que fazer assim, ó. Eu vou estar sempre criando, né, um produto a cada iteração. Então, produto P igual a new produto. Por isso que eu estou botando dentro do meu array. Eu estou querendo diminuir isso aqui, mas vou fazer mais longo, certo? Então, vamos lá. Int d é igual a resposta.getInt com valor id, que é o nome da coluna lá no banco, viu? Depois eu vou fazer string nome, vai ser igual a resposta.getString, pega um string aí que se chama nome, do campo nome. Depois a gente vai fazer int valor, resposta.getInt, pegando valor, mas entre aspas, viu? Porque é o nome da coluna entre aspas. E depois int quantidade igual resposta.getInt, passando como argumento o nome da coluna lá no banco, que é a quantidade. Show, professor! E agora? Agora eu fiquei com preguiça, cara, de fazer isso daqui. Eu vou tirar esse nome produto e vou botar aqui embaixo. E vou criar aqui, ó, id, nome, valor, quantidade. E vou criar meu construtor lá na classe produto para ele inserir isso daqui, certo? Vou fazer um auto insert do construtor com todos para ele aceitar aquela construção, e vou deixar também um construtor vazio, public produto, caso em algum momento eu esteja criando ali e eu não esteja percebendo que eu criei sem argumentos. Não esquece de salvar. Pronto, quando a gente salva, ó, ele já aceita a criação do produto com todos esses argumentos. Muito melhor do que tu ficar p.set id, aí joga esse id, p.set nome, aí joga esse nome. Tá entendendo? Aí tu joga tudo isso daqui. Aí, fez tudo isso, eu criei agora um objeto da primeira linha da resposta que eu recebi lá do banco de dados. O que é que eu tenho que fazer?
jogar esse objeto dentro do teu vetor ali, do teu ArrayList, vetor não, ArrayList, produtos. Como é que a gente faz isso? Produtos.add, o P aqui. E aí o que acontece? Ele vai passear pela próxima linha. Eu estou dentro de uma estrutura while. Se ainda tiver mais um produto que ele recebeu, ele vai fazer a mesma coisa. Na linha seguinte, ele vai pegar o ID, nome, valor, quantidade, criar um objeto da classe produto com esses valores dessa segunda linha e adicionar no meu ArrayList produtos. Caso não dê erro, ele não entra no catch e ao final retorna produtos. E aí a gente consegue fazer a consulta, né, com os dados que tinham lá no banco. E por fim, a gente vai apagar tudo. Você imagina o que é que tem que acontecer para apagar tudo? Apagar tudo é um pouco mais fácil, porque eu vou somente fazer a execução de um comando. Eu não vou precisar preparar argumento, não vou receber valor, que é o que demora um pouquinho para a gente fazer o update, sabe? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar string SQL aqui, que vai fazer o delete. Delete from produto. É apagar tudo esse aqui, viu? O que é que a gente vai precisar? De um prepared statement, que eu vou chamar de PS. O PS tem que estar sendo executado dentro de um bloco try catch. Então a gente joga aqui um catch SQL exception. Print stack3. Pronto. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. PS, que é o meu prepared statement, vai pegar a conexão, this.conexão, e vai preparar prepare statement SQL. E por fim eu tenho que fazer o seguinte, ele está pronto, certo? Ele mandou nesse método aqui a conexão que a gente tem com o banco, preparou, e está faltando o quê? ps.execute. E por fim a gente conseguiu preparar 3 métodos: inserir produto, listar todos os produtos e apagar todos os produtos. Se a gente quisesse fazer uma atualização, deletar por meio de um parâmetro, aí nessa etapa aqui, ó, do PS, a gente ia ter que colocar um R, né, dentro do SQL aqui, e a interrogação, igual como a gente fez lá no insert. E depois de fazer isso, a gente tem que jogar o valor que a gente pegou do usuário, que vai equivaler ao local onde a gente vai fazer essa substituição. Como está ficando um vídeo muito grande, eu vou fechar por aqui. E na próxima aula a gente vai começar agora a preparar o formato da aplicação.